Senhoras e senhores, meu nome é Diácono Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como estão? Tudo bem? Por aqui, com a graça de Deus, estamos muito bem. Um dia ruim passou, estou ótimo. Claro, né? A gente fica preocupado com todas essas situações que estão acontecendo por todo o Rio Grande do Sul. Preocupado. Eu não sei se preocupado é a palavra certa, sabe? Porque eu tenho uma... Isso não é por mérito meu, isso é por graça, mas eu tenho uma grande certeza de que Nosso Senhor sabe o que está fazendo e de que se essas tragédias aconteceram aqui no Rio Grande do Sul, essas tragédias aconteceram por algum motivo que nós não vemos e aconteceram de modo que seja bom para a salvação dessas almas, né? Para a maior glória de Deus, né? Essas coisas tenham acontecido de fato para a maior glória de Deus por algum motivo, né? Só que, é claro, nós somos humanos. A nossa compreensão das coisas é muito limitada. A nossa visão das coisas é muito limitada. Então, pra gente, parece que é uma tragédia. E sob certo aspecto, realmente é, né? Porque é uma tristeza muito grande, são tantas pessoas mortas, tantas pessoas feridas, tantas pessoas desaparecidas. A gente escuta coisas terríveis que aconteceram. Tantas pessoas desabrigadas, tantas pessoas que perderam tudo. E a gente reza, claro, para que Deus tenha piedade, né? Para que sua ira não caia sobre nós e para que Ele conduza essas pessoas até Ele, né? Que toda essa dor, que toda essa tristeza seja um meio de santificação, né? De algum modo. No fundo, me parece que nessas situações a gente percebe que a única coisa que dá sentido a todas as outras coisas é a memória da cruz de Nosso Senhor, né? É a memória da cruz. A memória da cruz é o que dá sentido a todas as outras coisas. A memória da cruz é o que faz com que todas as coisas, por mais terríveis, né, por mais desgraçadas, por mais doloridas, por mais assustadoras, todas as coisas tenham um sentido, tenham um motivo, né, e que nós possamos vislumbrá-lo, ao menos. Se nós não podemos compreender seu sentido profundo na grande ordem das coisas, nós podemos, é claro, ver que o sentido de tudo está na cruz. O sentido de tudo está na cruz. O sentido da nossa vida está na Santa Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. E a justiça de Deus é algo que nos consola também nesses momentos, né? Porque muitos morreram, é verdade, e isto é terrível, e isso é triste. Mas morreram aqueles que Deus viu que deveriam morrer. Foram chamados aqueles que Deus quis chamar naquela hora, daquele modo. E eles estiveram diante de Deus na hora certa. Ninguém morre fora de hora. Eu não sei, eu tenho medo de falar essas coisas e de parecer frio para vocês. Mas não é uma questão de frieza, é uma questão de perspectiva sobrenatural, né? Não vou dizer para vocês que quando eu penso em todas as pessoas desabrigadas, ou nas mortes terríveis, ou nas pessoas que estão desaparecidas ainda, né, ou em todos os casos de crimes que estão surgindo agora nessas cidades devastadas, eu não vou dizer que não dói meu coração, é claro que dói, mas
e que meu coração não se alegra também vendo tantas pessoas fazendo coisas boas, né? Tanta caridade, tanta gente se organizando para cuidar um dos outros, né? A gente vê o melhor e o pior dos seres humanos nessas situações. É uma coisa realmente impressionante. Mas a gente tem que ir além da dor, né? Não basta a gente ver a tragédia, ver a dor e ficar nela. A gente tem que ver o sentido das coisas. Por que as coisas acontecem assim? É isso que Deus espera de nós. E quando eu digo ver por que as coisas acontecem assim, eu não estou dizendo de culpar o governo. Não estou dizendo para não culpar, pode culpar, porque o governo tem culpa, sim. Mas eu digo no sentido que não é necessário que a gente entenda realmente, Deus permitiu isso por causa disso. Não, não é assim. Entender o sentido profundo das coisas é de alguma forma reconhecer que dele nós recebemos tudo. Os bens e os males. Ele que faz cair a chuva sobre os justos e os injustos. E que cuida de cada alma como se só ela existisse em todo o universo. Ele sabe o que faz. E de alguma forma, isso é um grande consolo. É um grande consolo. Porque a gente percebe que mesmo as pessoas que perderam tudo, mesmo as pessoas que estão agora numa situação completamente abjeta, Deus as ama. E quer nós compreendamos, quer não, o estado terrível no qual estão essas pessoas agora, ele é também um sinal do amor de Deus. Ele é. Verdadeiramente é. Agora, mudando um pouco de assunto, né? Mudando um pouco de assunto. O áudio dessa semana não é sobre o que eu queria que ele fosse, tá? Por quê? Porque, a princípio, eu ia seguir hoje com as virtudes teologais, né? Eu ainda não estava muito claro se eu ia me aprofundar um pouco mais sobre a virtude da fé ou se eu ia tratar com vocês sobre a virtude da esperança, né? Mas eu ia seguir aqui na linha das virtudes teologais. Porém, como acontece, eu terminei ontem o livro da Selva, de Santo Afonso Maria de Ligório. Eu estava lendo a Selva, que eu vou ser ordenado, e a Selva é o livro que todo padre tem que ler, né? É um livro sobre o sacerdócio, de Santo Afonso Maria de Ligório, um livro incrível. Eu terminei, e aí eu comecei a ler um outro livro em preparação para o sacerdócio, que chama Jesus Cristo, Ideal do Sacerdote, de um beato, um grande beato, um grande estudioso, um monge beneditino muito bom, principalmente na área da teologia espiritual, que inclusive escreveu um livro que eu recomendo para qualquer pessoa que tenha interesse numa vida consagrada a Deus, numa vida celibatária, que se chama Sponsa Verbi. Tá? Vale muito a pena ler. Sponsa Verbi é o nome, mas o livro está em português. Tá? Enfim, e eu comecei a ler dele o livro que chama Jesus Cristo, Ideal do Sacerdote. E logo no comecinho desse livro tem uma parte, um parágrafo curtíssimo, que me lembrou de uma coisa muito interessante, que eu comecei a refletir a respeito e a ver uma coisa parecida que eu lembro de ter visto em São Francisco de Sales, e aí eu joguei no Google para ver o que dizia Santo Tomás, e aí me deu aquele estalo. Eu falei, cara, eu preciso gravar sobre isso. Não adianta, entendeu? Eu tenho que gravar sobre isso. Então eu vou gravar sobre isso. Porque no final das contas, como me disse uma pessoa com quem eu estava conversando, contando sobre essa mudança de tema, quem decide o tema do áudio não sou eu. É Maria. Quem sou eu se não escravo da Virgem? Então se é para ser esse o tema, vai ser esse o tema. Tá bom? Então, com isto dito... bom, antes da gente entrar no áudio, eu gostaria de lembrá-los, como todo áudio, que se você gosta do meu trabalho, se você tem interesse no que eu faço,
né? Se te parece bom, lembre-se que eu tenho um apoia-se e eu não tenho salário. Então, assim, eu dependo realmente da providência divina e das doações de vocês. Tanto para as coisas que eu preciso, de modo geral, quanto e especialmente para este ministério, para este apostolado, né? Que são os áudios, são as aulas e tudo mais. O apoia-se é apoia.se/Morier. Lá você pode doar qualquer valor a partir de R$1, e com isso você tem acesso a um grupo privado no Telegram, né? E a uma série de aulas que eu dou todo mês. Você tem acesso a todas as que já foram e tem acesso às que virão, né? Inclusive, não nessa quarta-feira, que foi ontem, mas na próxima. Que idiotice, né? Não na próxima. Não. Oh, Jesus. Bugou a minha cabeça. Eu não vou editar, tá? Vai sim. #vida real. Não hoje, mas na próxima quarta-feira, segunda, dia 13, 14, dia 15 de maio, nós temos então a próxima aula em que vamos tratar sobre os remédios para a inveja. Tá? Então, resumindo, eu preciso muito do apoio de vocês. Deus gosta que vocês ajudem quem precisa. Então, se você tem dinheiro sobrando, ou se você gosta do meu trabalho, ou se você tem interesse em ter aulas mensais, que são excelentes, por sinal, me ajuda aí com R$1 ou mais por mês. Eu espero que mais, porque R$1 hoje em dia não compra nenhum babalu. Tá bom? Então é isso. Vamos em frente, vamos ao que interessa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Bem, a gente vai fazer o seguinte, eu vou ler para vocês o parágrafo que eu falei, e aí a partir disso nós vamos começar aqui as reflexões. Tá? Vejam o que diz. Isso aqui está dentro do contexto de uma prerrogativa única do sacerdócio de Cristo, que é a prerrogativa de ser sacerdote e vítima ao mesmo tempo. Né? Então, o que ele diz aqui? Ele diz: não devemos olhar os desígnios eternos de acordo com as nossas curtas visões humanas. Consideremo-los tais como Deus os concebeu e revelou. Não busquemos o que o Senhor poderia ter realizado com seu poder infinito. Não busquemos aquilo que seu poder absoluto permitia ao Senhor cumprir. Vejamos, na verdade, principalmente, o que ele quis realizar. Ele poderia ter perdoado os pecados sem exigir expiação proporcional à magnitude da ofensa. Poderia. Mas a sua sabedoria o fez decretar a salvação do mundo pela morte do Cristo. Sem efusão de sangue, não há remissão dos pecados. Hebreus 9, 22. O que me chama a atenção aqui? Esta questão de que, primeiro, nós não devemos olhar os desígnios eternos de acordo com as nossas curtas visões humanas, mas antes devemos considerá-los tais como Deus os concebeu e revelou. Não interessa aquilo que Deus poderia ter feito. Interessa o que ele fez. Interessa o que ele de fato quis fazer. Porque o que ele de fato quis fazer é a melhor e mais perfeita expressão da sua bondade, da sua sabedoria, da sua misericórdia, da sua justiça, da sua beleza, etc, etc, etc. E isso me fez ficar pensando no quê? Pensando no fato de que nós, seres humanos, de modo geral, nós estamos perpetuamente insatisfeitos. E tudo bem, existe um modo bom de se estar insatisfeito, que é aquele que,
eu quero melhorar, eu quero ser melhor para Deus, eu quero servir melhor a Deus. E isso então segue-se de atitudes concretas que levam aquela pessoa a longo prazo, porque é sempre longo prazo. Sim, eu estou olhando para você, pessoa recém-convertida que se indigna por não ser santa dentro de 3 anos. Eu estou olhando para você, tá? Eu estou olhando para você. Isto é loucura. 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 Com várias sílabas extras. De tão louco que é, tá bom? Bem, a longuíssimo prazo, porque não existe maior obra que a santificação de uma alma, e esta obra Deus faz devagar, no tempo dele e não no nosso, e nós temos que ser pacientes, tá? Então, vê-se que quer ser melhor, aplica-se os meios, e entre altos e baixos, a maior parte baixos, a longo prazo, pela perseverança, acontece aquilo que São Paulo mesmo diz. Em vossa paciência salvarão vossas almas. E paciência aqui refere-se à nossa capacidade de padecer, de sofrer com tranquilidade, com bom espírito, com confiança em Deus. Então, esse tipo de insatisfação não é mal. Não é mal esse tipo de insatisfação. Tá? Porque este tipo de insatisfação nos leva a agir de modo concreto, que nos levará a agir de modo concreto a fim de nos aproximarmos com Deus. Tudo bem. Porém, há um outro tipo de insatisfação que ele é absolutamente perverso. E é desse tipo de insatisfação perversa que todos nós, e eu digo todos nós, eu nunca conheci uma pessoa que não sofresse disso, em grau maior ou menor, é desse tipo de insatisfação perversa que nós estamos cheios. E quando não estamos cheios nesse instante, estamos sendo constantemente tentados a, de alguma forma, cair nela. E esse tipo de insatisfação é o que nós chamamos de veleidade. E repito, veleidade. Tá? O que é uma veleidade? Se a gente olha no dicionário, veleidade é um capricho, é uma quimera que a gente cria, é uma fantasia, é uma utopia que a gente cria na nossa cabeça. Ou seja, é um desejo vão, é um desejo inútil. Tá? Isso é o que nós chamamos de veleidade no discurso corrente. Agora, em termos filosóficos, se a gente vai falar em termos de teologia, o que é uma veleidade? Tá? Para vocês entenderem bem o que é uma veleidade, vocês têm que entender o que é a nossa vontade. Nossa vontade é uma coisa que nós temos em nós, é uma capacidade da alma humana, é uma coisa racional, que é movida pela razão, e que tem como objeto próprio, e o objeto de uma coisa é aquilo sobre o que ela age, que tem como objeto próprio o bem. Ou seja, a minha inteligência tem como objeto próprio a verdade, porque a minha inteligência trabalha com as coisas que são verdadeiras, ou deveria ao menos, e a minha vontade tem como objeto próprio as coisas boas. Então, minha vontade está aí para quê? Para que, eu perceba que algo é bom, eu deseje este algo bom, e então eu mova-me em direção a esta coisa boa, que em última instância é Deus, que é o sumo bem, é a própria vontade, é a própria bondade. Tá? É para isso que serve a nossa vontade, no sentido aí da antropologia filosófica, a nossa vontade ocupa este papel. Eu inclusive tratei disso na primeira aula sobre os pecados capitais, que está disponível no YouTube e no Instagram de graça, para quem quiser ver. Tá? Então, a vontade ordenada, ela funciona assim.
né? Eu uso a minha inteligência para discernir o que é realmente bom, né? Porque eu vou ver a verdade das coisas. Vendo o que é de fato bom, eu busco aquela coisa boa e a minha vontade então vai me fazer desejar o bem. E tendo desejado o bem, eu irei mover-me em direção a ele, né? Irei agir de modo a ganhá-lo. Tá? A vontade serve para isso. Agora, as veleidades, né, elas se manifestam como falsos desejos. Tá? Como falsos desejos. Falsos desejos que nos levam apenas à distração, apenas à inquietação, apenas à perdição. Tá? São Francisco de Sales, na Filoteia, ele fala das veleidades. Ele fala diretamente, mas eu vou ver com vocês aqui um trechinho em que ele fala indiretamente. Porque ele fala o seguinte, ele diz que antes, tá? Todo desejo nosso, tá? Tudo que nós queremos, nós só queremos porque nós vemos esta coisa sob o aspecto de um bem. Tá? Ou seja, a pior coisa que você pode querer é porque, de alguma forma, racional ou não, lógica ou não, certa ou errada, esta coisa se apresenta para ti sob aspecto de bem. Ou seja, há algo nela que te parece bom e que torna, então, ela desejável. Tá? Beleza. Então percebam que sempre que eu desejo alguma coisa, é porque eu desejo algum bem. Correto? Eu desejo alguma coisa boa. Seja porque eu estou numa situação que me parece ruim e eu quero mudá-la para que ela fique boa, seja porque eu já estou numa situação boa e quero mais coisas boas. Tá? Então, São Francisco de Sales diz o seguinte. Primeiro ele explica a tristeza. Né? Ele diz que a tristeza não é mais do que o pesar que nós sentimos de algum mal que somos vítimas. Seja ele exterior, como a pobreza, as doenças, o desprezo que nós padecemos, ou então um mal interior, como a ignorância, securas espirituais, repugnâncias ao bem, ou seja, quando nós percebemos que nós, de alguma forma, algo em nós resiste a fazer as coisas boas, ou até mesmo as tentações. A alma, ao sentir-se em vista de algum mal, sente desgosto nisso. E eis aí a tristeza. O desejo de livrar-se desse mal e de ter os meios necessários para isso segue imediatamente a tristeza. Até aqui é razoável o nosso procedimento, porque todos, por natureza, fogem do mal e desejam o bem. E é bom que seja assim. Agora, se é pelo amor de Deus que a alma procura os meios de livrar-se de seus males, os procurará, de certo, com paciência e doçura, com humildade e tranquilidade, esperando este favor, ou seja, a vitória sobre este mal, qualquer que ele seja, muito mais da amabilíssima providência de Deus do que de sua indústria, de seus meios e de seus trabalhos. Ao contrário, se é o amor próprio que leva a procurar alívio, a alma se encontrará numa grande inquietação, num grande desassossego, como se este bem dependesse mais dela do que de Deus. Não digo, acrescenta São Francisco de Sales, que o amor próprio pense assim, mas ele age como se pensasse assim. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que, bem, eu estou numa situação que para mim não é ideal, isso me entristece, e é bom que me entristeça, que me causa um tipo de tristeza, então eu desejo mudar essa situação. Agora, essa situação, para ela mudar, precisa ter aí a convergência de duas forças. Essas duas forças são as minhas ações, a minha luta contra o pecado, a minha luta contra o mal, a minha luta contra as minhas más inclinações, que é uma luta difícil, aguerrida e constante, e o beneplácito de Deus, que vai fazer das coisas como Ele quiser fazê-las. Nós podemos pedir, nós podemos implorar, mas Deus agirá quando for bom que Ele haja. É aquilo que eu já disse mais de uma vez.
obrar como se tudo dependesse de mim, rezar como se tudo dependesse de Deus. E o que São Francisco de Sales diz? Diz que esse desejo para nos livrar de um mal, né, ou para conseguir um bem, esse desejo, se ele é ordenado, ele existe em nós com paciência, doçura, humildade e tranquilidade. Porque nós sabemos que se nós estamos nos esforçando, se nós estamos fazendo o melhor que podemos, por menos que isso seja, basta então que Deus queira, que Deus realize, e aquilo vai acontecer, o que quer que seja. E se Deus não quiser, não vai acontecer. E não interessa se Deus não quer ou se Deus quer. Porque o que interessa é que a vontade dele é sempre o melhor para mim. E que se eu confio nele, se eu confio na forma como ele dispôs das coisas, se eu confio que ele me ama e que ele quer o meu bem, como em todas as nossas vidas ele demonstrou de modo recorrente, bem, então eu amo a vontade dele. E o que é a maior fonte de bem para mim não é o que eu quero, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que me parece bem, mas é o que a ele parece bem. Porque isto é o bem verdadeiro. Afinal de contas, ele é o bem verdadeiro. Agora, se eu quero este bem por amor próprio, então eu vou me tornar inquieto, vou me tornar um reclamão, vou me tornar impaciente. E aí diz São Francisco de Sales, essas inquietações, longe de aliviar o mal que eu padeço, elas o aumentam ainda por cima. Por quê? Porque a alma vai ser dominada por uma grande tristeza, que vai minar na minha alma a coragem e a força. O que então? Fará com que essas inquietações e esses males que eu já padecia antes cresçam. Por quê? Porque eu cedi à inquietação, à tristeza, e isto vai devagar roubando a minha coragem, roubando a minha força. E aí segue São Francisco de Sales. Ele diz, está vendo, pois, que a tristeza, por mais justa que seja ao princípio, produz inquietações. E estas, por sua vez, podem aumentar a tristeza a tal ponto que ela se torne extremamente perigosa. A inquietação é o maior mal da alma, com exceção do pecado. Assim, pois, como as sedições e as revoluções civis de um Estado o desolam inteiramente e o impedem de resistir aos inimigos exteriores, também o espírito inquieto e perturbado não tem força bastante, nem para conservar as virtudes, nem para resistir às tentações. Entendeu? Porque o inimigo, gasta todos os seus esforços para pescar em águas turvas, ou seja, em águas bagunçadas, onde há paz, é mais difícil para que o demônio haja do que aonde há perpétua inquietação. Segue São Francisco de Sales. Provém o desassossego de um desejo desregrado de se livrar de um mal que se sente, ou de adquirir um bem que se não possui. E, no entanto, nada há que mais aumente o mal e dificulte a aquisição do bem do que a inquietação. Ao sentires, portanto, o desejo de te subtraíres a algum mal ou alcançar algum bem, antes de tudo procura acalmar-te, tranquiliza teu espírito e teu coração, e só então segue o movimento do seu desejo, empregando calmamente e com ordem os meios conducentes ao teu intento. Tá? Agora, o que isso que eu acabei de ler tem a ver com a veleidade? Porque tudo que ele falou aqui se refere a desejos bons, desejos de verdade, desejos reais de se livrar de um mal ou se adquirir de um bem, ou adquirir um bem. E, portanto, nós podemos perseguir esses desejos de forma ordenada, de forma que não nos leve à inquietação. Persegui-los colocando-os e submetendo-os sempre à vontade e ao beneplácito de Deus. O que está perfeito, está ótimo.
Senhor, eu quero. Se tu queres, realize-o em mim e mãos à obra. Tá? Beleza. Agora, a veleidade é algo diferente. Porque a veleidade, ela não chega a ser verdadeiramente um ato da vontade, como o desejo concreto. Por quê? Porque a veleidade, ela é um ato incompleto. Ela é como que um aborto da vontade. Porque a veleidade é o desejo de coisas impossíveis. É o desejo de coisas distantes. E quando eu digo impossíveis, eu digo impossíveis num sentido muito específico, porque para Deus nada é impossível. Mas, na verdade, a veleidade ela se manifesta como uma dissatisfação com a realidade. E é aí que está o pulo do gato. É aí que está o problema. Não é uma dissatisfação com uma situação que pode mudar. Não, é uma dissatisfação com situações inalteráveis. É uma dissatisfação com coisas que não mudam. São desejos impossíveis. Vamos supor, eu sou um ser humano e eu fico, poxa, mas eu queria voar. Eu queria voar. Eu queria tanto ter asas, queria tanto poder voar no céu, acenar para a velhinha dentro do avião. Né? Queria tanto poder passar de rasante e roubar a peruca das pessoas. Queria tanto sentir aquele vento frio, né? Ou num dia de chuva voar acima das nuvens. Queria tanto, tanto. Bem, eu sou um ser humano, eu nunca vou ter asas. Não é próprio do ser humano ter asas. Então desejar isso é uma veleidade. E se eu realmente desejo isso, que outra coisa isso vai me trazer além da inquietação e da angústia que São Francisco de Sales disse? Toda veleidade é isso. É um desejo vão e vago, que não se concretiza em nada. É um mal-estar, é uma dessatisfação, eu não queria que as coisas fossem assim. Eu não queria estar aqui. Eu não queria viver deste modo. Eu não queria ter as tentações que eu tenho. Eu não queria ter a família que eu tenho. Eu não queria ter o trabalho que eu tenho. Ou o contrário, eu queria que as pessoas me amassem mais. Eu queria que os meus alunos do seminário prestassem mais atenção e gastassem o tempo deles rezando e estudando ao invés de jogando joguinho no celular. Eu queria ser mais santo. Eu queria não cair em pecados todos os dias. Eu queria ter força para lutar contra as minhas misérias. Eu queria ser mais inteligente. Eu queria ser mais organizado. Esse queria, esse poderia, esse eu queria, eu poderia, eu gostaria, tudo isso, gente, tudo isso é uma loucura, tudo isso é perda de tempo, tudo isso é veleidade. Tudo isso é veleidade. Ou eu quero, e aí eu vejo o que eu tenho que fazer, eu aplico os meios e eu faço, ou eu não quero e não faço. Ou eu vejo que eu quero, mas aquilo não vai acontecer, como sei lá. Minha casa está alagada. Aí eu fico, eu queria que a minha casa não tivesse sido alagada. Grandes merda, com todo o respeito. Sua casa está alagada. Agora a gente tem que ver o que... Essa é a realidade. Agora a gente tem que ver o que nós vamos fazer a partir de agora. Queria que a minha casa não estivesse alagada, não resolve o seu problema. Ela já foi alagada. Se você ficar pensando, poxa, que pena que ela foi alagada, como eu queria que não tivesse sido alagada, que tristeza é que foi alagada. Sinto muito. Eu entendo que isso é um movimento natural do ser humano, mas assim, você está perdendo o seu tempo e você está pecando ainda por cima. Porque ela foi alagada. A realidade está aí. A realidade está dada. É um fato concreto. É o que diz ali Columba Marignon naquele trecho que nós lemos. Não busquemos aquilo que o poder absoluto de Deus permitiria que ele cumprisse. Vejamos aquilo que ele quis realizar.
Ou seja, qual é a minha realidade? Qual é a minha vida? Não olhando de um ponto de vista, porque muitas pessoas têm uma tendência ao pessimismo. Elas olham para a própria realidade e elas enxergam tudo da pior forma possível. Não é assim. Olhe para a sua vida de forma fria, objetiva e sem sentimentos. Veja o que realmente é a sua vida. Quais são as suas circunstâncias? Quais são as suas situações? Quais são as suas lutas? Quais são as graças que Deus te deu? Quais são as suas dificuldades, as suas misérias, as suas tentações? Tá bem, essa é a sua vida. Essa é a sua realidade. Você dizer eu não queria que fosse assim é um atentado contra Deus, porque você está dizendo que ele errou. Você pode não querer dizer isso. Você pode não querer dizer isso. Você pode não sentir no fundo do seu coração que ele errou. Você pode amar a Deus. Você pode amar, inclusive, a vontade de Deus. Mas quando você começa a se permitir pensar deste modo, o que você está permitindo em si mesmo é um pensamento de que Deus errou, que Deus não sabe o que faz. Que para mim seria muito melhor se as coisas estivessem de outro modo. Eu seria muito mais feliz se eu pudesse voar. Só que eu não posso voar. Maldito seja Deus que me criou sem asas. Maldito seja Deus. O próximo sentimento, o sentimento que se segue a essa veleidade compulsiva, é a raiva de Deus. É o ressentimento de Deus. É o ódio de Deus que te colocou nessa situação. Tá? Eu queria que a igreja não estivesse em crise. Eu queria ter bons padres ao meu redor. Eu queria ter um bom confessor. Eu queria ter um diretor espiritual. Tá, levanta, procura, tem. Ótimo, achou. Não tem? Acabou. É a vontade de Deus. É a tua circunstância. Abraça ela, fica na missa ruim. Ainda é missa. Mas a missa é inválida, o padre não reza a fórmula, o padre faz absurdos. Tá bom, então vai mais longe, vai à missa. Ou vai na missa ruim e oferece. É difícil? É difícil, mas ninguém te falou que ia ser fácil, meu irmão. Jesus diz, no mundo tereis tribulações. Qual é a próxima frase? A próxima frase é, mas eu te darei paz? Não. A próxima frase é, mas eu venci o mundo. Então, assim, no mundo tereis tribulações. Ponto. Uma hora você morre e passa. É isso, meu irmão. A nossa vida na Terra é uma luta. A nossa vida na Terra é uma luta todo dia, o dia inteiro. É uma luta aguerrida, é uma luta difícil, é uma luta dolorida. A gente vai sair daqui tudo estrupiado. Mas é assim que as coisas são. E é bom que sejam assim. Por quê? Porque é nessas lutas que nós aprendemos a morrer para nós mesmos e a morrer para o mundo e a viver somente para Deus. Se não houvessem lutas, se não houvessem humilhações, se não houvessem grandes dificuldades, nós não aprenderíamos. Tá? Então, essas veleidades, elas são um desperdício de energia. E mais, elas tiram a nossa atenção das coisas que realmente importam. Porque o tempo que eu gasto pensando, poxa, como eu queria ter um diretor espiritual que me atendesse, que me ouvisse, que me desse bons conselhos, um diretor que estivesse disposto a organizar a minha vida, como eu queria. Enquanto você está sonhando com isso, o que está acontecendo? Você não está rezando, você não está estudando livros de teologia espiritual que você poderia estar estudando para poder dirigir melhor a si mesmo, tá? Você está perdendo tempo. Você está deixando de amar a Deus para sonhar com um cenário ideal no qual aí sim você poderia amar a Deus. Só que o cenário ideal não importa. O que importa é a nossa situação concreta. O que importa é a minha miséria agora, como ela está diante de mim.
É aqui, agora, nesse lugar, com essas pessoas, com essas lutas, com as minhas limitações, que eu tenho que amar a Deus. Por mais difícil que seja. Eu tenho que encontrar grande consolo no quê? No quê que eu tenho que encontrar grande consolo? No fato de que Deus não espera de mim sucesso. Deus não espera que eu faça as coisas bem. Deus não espera que eu consiga. Deus não espera que eu vença. Deus não me cobra grandes coisas. Deus não me cobra poder. Deus não me cobra ser amado pelas pessoas. Deus não me cobra ser compreendido pelas pessoas. Deus não me cobra ter sucesso nas minhas empreitadas. Deus não me cobra que eu faça as coisas para Ele e que as coisas deem certo. Não é isso que Deus quer de mim. O que Deus quer de mim é pura e simplesmente que, na situação concreta e real que Ele me colocou, com as minhas limitações, eu faça para Ele o meu melhor. Por amor a Ele. Eu dê para Ele a moeda que a viúva entregou no templo. Era pouco, era menos do que todos os outros estavam dando, mas era tudo que ela tinha. Em termos humanos, não servia para nada. Era absolutamente inútil. Mas aos olhos de Deus, ninguém fez oferta mais agradável. Por quê? Porque ela deu tudo de si com amor. Mesmo que aquilo, aos olhos do mundo, e talvez aos próprios olhos dela, parecesse absolutamente estéril, absolutamente inútil e absolutamente raso. Vocês veem o quão grande é o nosso Deus? O quão bondoso é o nosso Deus? O quanto Ele nos ama? Pensem vocês que são mães, vocês que são pais. Vocês olham para o filho de vocês, né? Vamos pensar ali, uma criancinha de 2 anos de idade. É seu aniversário. Você espera que essa criança te dê um carro? Não, né? Você espera que essa criança chegue em casa com um diploma de engenharia por Harvard, com 2 anos de idade? Não, né? Você espera que essa criança de 2 anos, que essa criança lave a louça e prepare um jantar maravilhoso com seu prato preferido, com ingredientes escolhidos, ingredientes caros, ingredientes seletos? Não, né? O que você espera dessa criança? Você espera que essa criança te ame. Você espera que essa criança demonstre o seu amor para você. Você espera que essa criança te entregue um garrancho feito com tanto amor que você fale, que coisa linda! E você não vai estar mentindo, porque para os seus olhos aquilo vai ser lindo de fato. Meus amigos, diante de Deus, nós não somos simplesmente crianças de 2 anos. Nós somos crianças de 2 anos absolutamente retardadas. Nós somos absolutamente incapazes. Mas dentro das nossas capacidades, o que Ele espera de nós? Que nós o amemos e façamos para Ele, por amor, os garranchos mais bonitos que nós consigamos fazer. É só isso que Ele quer. É só isso que Ele pede de nós. A gente não tem que dar nada além disso. A gente não tem que dar nada além do nosso melhor por amor. Ah, mas tudo que eu faço dá errado, eu não consigo fazer nada, é tudo uma bagunça, nada dá certo, e eu peco todo dia, e é uma tristeza. Você ama a Deus? Você quer amar mais a Deus? Você faz o que você pode por amor a Deus? E mesmo falhando no dia seguinte, você levanta e tenta de novo por amor a Deus? É só isso que Ele quer de você. E é nessa luta contínua, nesse esforço incessante, que é cansativo, eu sei que é, eu me canso também. Eu me canso, e aí tem uma semana em que assim, eu largo mão e eu sou horrível. Porque aí eu paro de rezar, eu paro de fazer tudo, e às vezes é mais de uma semana, e a minha vida fica uma bosta, perdendo a palavra. Por quê? Porque porque eu cansei. Mas aí me dá um estalo, e eu volto, e eu tento de novo.
E aí no dia seguinte de novo, e de novo, e de novo. E eu falho todo dia. Todo dia. Não tem um dia que eu não fale, não tem um dia que eu não faça merda, não tem um dia que eu não traio a Deus. Todo dia. E aí, à noite, eu vou até a Virgem Maria. E eu digo, olha, mas... Sim, versão sem filtros, tá? Se tiver criança ouvindo, vocês, por favor, depois do terceiro palavrão, vocês já devem ter tirado, né? Mas assim, versão sem filtros. Vamos ser honestos aqui, papo de adulto. Eu viro pra ela e falo, mãe, olha a merda que eu sou. De novo. Fiz isso, e assim, eu nem percebi que tava fazendo. Eu nem me esforcei pra não fazer, porque quando eu percebi já tava feita, cara, a desgraça. Desculpa. Me perdoa. Pede que Jesus me perdoe. Que se a senhora pedir, ele vai perdoar. Me perdoa e me ajuda a fazer melhor amanhã. E acabou. Acabou. O que eu fiz de errado passou, não existe mais, Deus esqueceu. Agora eu começo de novo. Agora eu tento mais uma vez. É daqui pra frente. Tá? Então assim, essas veleidades, elas são algo que atormentam o coração do homem desde ali do Éden. Né? Porque imaginem ali a cena da primeira tentação, né? Quando a serpente apareceu para Eva. Se Eva fosse uma mulher satisfeita, fosse uma mulher sem veleidades, ou que não desse ouvidos às suas veleidades, a serpente nem poderia ter tentado ela. Porque Eva olharia em volta, veria tudo que Deus tinha dado, todas as graças que ela tinha recebido, veria seu marido, né? Que Adão, antes do pecado, era uma coisa incrível, né? Veria seu marido, veria aquele jardim de delícias no qual eles moravam, todos os animais que os serviam e os amavam, a companhia dos anjos, as belezas daquele lugar, e ela teria dito, obrigado, Deus, eu estou satisfeita. Mas não. Não, né? Ela queria alguma coisa. Que poderia ser que alguma coisa. Acho que nem ela sabia o que ela queria. Aí aparece a serpente. Né? Podeis ser como deuses. Por que você não come aquele fruto? Aquele fruto é tão bonito. Por que você não come ele? Aí ela começa. Eu poderia comer aquele fruto, né? Por que Deus não me deixa comer aquele fruto? Não parece que tem nada demais. Por que Deus não fez as coisas diferentes? Por que Deus não me colocou num jardim em que eu pudesse comer todos os frutos? Que coisa, eu não entendo. Por quê? Por quê? Ele podia ter me colocado num jardim que eu podia comer todos os frutos. Por que ele fez isso comigo? O que ele está querendo comigo? Ele não gosta de mim, é isso. Quer saber? Eu vou comer o fruto sim. Vai lá, comeu. E aí, né? Tá aí o que nós temos hoje em dia. Mesma coisa Adão. Adão, se fosse um homem satisfeito com as suas circunstâncias, satisfeito com as suas realidades, satisfeito com as coisas como eram, ele não poderia ter sido tentado por Eva. Mas foi. Por quê? Porque não era satisfeito. Porque não confiava realmente nos desígnios de Deus. Porque não tentava ver Deus em todas as circunstâncias da sua vida. Porque, meus irmãos, Deus dispõe todas as coisas. Deus dispõe todas as coisas. Deus não quer o mal, mas Deus o permite para a sua maior glória. E qual é a sua glória? Nós vemos isso no Evangelho da Videira. A glória de Deus está em que nós demos frutos. Frutos de quê? Frutos sobrenaturais de vida eterna. A glória de Deus neste mundo está na nossa santificação. Então, se a minha circunstância é horrível, seja uma circunstância interior, seja uma circunstância exterior, bem, eu posso trabalhar para mudá-la. Tá ótimo, não tem nada de errado nisso. Agora, se é uma circunstância inalterável,
é a vontade de Deus que assim seja. Eu posso não entender, mas eu tenho a obrigação de amá-la. Ou de tentar amá-la, ao menos, se eu não conseguir. Lembrem, o que Deus quer de nós não é sucesso, mas é esforço amoroso. Então, tudo que me cerca é uma merda. O que eu vou fazer, então? Eu vou tentar amar isso aqui. Eu vou tentar agir com o máximo de amor que eu puder. Para Deus, para mim mesmo e para essa situação que eu tô. Para essas pessoas que me cercam. Amá-las e amá-lo. E amá-lo nelas. Ah, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Amar. Ah, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que, diácono, não sei o que. Amar, amor, ame, 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 ame e morra. Ame e morra. Morra e ame todos os dias. Não tem outra coisa a ser feita. Não há outro caminho. É morrer e amar todo santo dia. Porque foi isso que Cristo fez. E esse é o nosso caminho. Morrer e amar. Simples. Morrer e amar e morrer de amor. Ah, mas dói. É claro que dói. Você achou que morrer não ia doer? Você achou que a cruz, que a crucifixão ia ser assim um negócio divertido, que você ia ser crucificado e morto rindo. É? Você acha que cuspiram na cara de Jesus, flagelaram Jesus, açoitaram Jesus, escarraram em Jesus, arrastaram Jesus pela terra e ele foi rindo também? Claro que não. É horrível, dói, é terrível, a gente tem medo, a gente tem tristeza, a gente tem dor, a gente quer desistir, a gente cai. Morrer e amar. Amar e morrer de amor todos os dias. O único caminho é esse, gente. Não existe outro, não existe outro. Não existe outro. Eu não tenho que me sentir bem. Eu não tenho que ser bem-quisto pelas pessoas. Eu não tenho que não ter tentações. Nada. Eu tenho que morrer e amar. E às vezes as minhas tentações, elas estão aí justamente para me humilhar. Justamente para que eu morra. Porque ser tentado dói. Claro que dói. Porque eu não quero querer as coisas que eu quero, mas eu as quero. No nível da concupiscência, no nível do corpo. Isso é ruim, isso me incomoda. Incomodava São Paulo também. Morrer e amar. O que diz São Paulo? Deus me deu um demônio a me esbofetear. Para quê? Para me manter no caminho certo. Para me manter com os olhos nele. Para me manter amando a ele. Sim, todas as circunstâncias da nossa vida, meus amigos, todas elas, todas, absolutamente todas, nelas se esconde Cristo. Nelas se esconde Jesus. E eu tenho que buscá-lo e encontrá-lo. E se eu não vejo Jesus ali, tudo bem, mas ele está lá. Ele prometeu que estaria lá. E eu tenho que fazer o ato de fé de crer que ele está lá. Crer que ele me ama. Crer que ele é bom. Que ele não se engana. Que ele não me engana. E que qualquer que seja a dor, a tragédia, a cruz, o sofrimento que há na minha vida, isso é uma expressão do amor de Deus. E é uma oportunidade para que eu morra e para que eu o ame mais. Não existe outra coisa que nós temos que fazer na nossa vida além de amar e morrer. É só isso, gente. É só isso. Amar e morrer. E se a minha vida está cercada de coisas que eu não gosto, bendito seja Deus. Eu tenho mais oportunidades de morrer. Eu estou sendo mimado por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, eu vou encarar essas oportunidades de morrer com um espírito cristão ou eu vou fazer o que quer o diabo? Quer ficar reclamando? Quer ficar, eu não queria que fosse assim. Bom, tudo bem, pode não querer, mas é. E agora? O que você vai fazer? Sabe? A gente se perde muito fácil nessas veleidades, nesses
vãos desejos de coisas impossíveis. Na verdade são fantasias, na verdade são sonhos, entendeu? Na verdade, no fundo, é tudo a nossa imaginação. É tudo a nossa imaginação pintando pra gente cenários que não são reais, porque a nossa imaginação não é limitada pela realidade. Pintando pra gente cenários que na verdade, só fazem com que a gente queira fugir da realidade. Fugir da nossa vida, do instante real da nossa vida. Só que tem um grande problema aí. É o instante real da nossa vida onde eu vou encontrar Deus. Eu vou encontrar Deus na minha tribulação. Eu vou encontrar Deus no meu sofrimento. Eu vou encontrar Deus na cruz. É lá que eu vou encontrar Ele. É na dor, é no sofrimento, é na humilhação. É na situação desagradável. É sempre no real. Eu não vou encontrar Deus na minha imaginação. Deus não está na minha imaginação. Deus está na situação real, concreta da minha vida. É lá que Ele me espera. Que eu olhe para ela, que eu tente, por mais difícil que seja, por mais que eu não consiga, mas que eu tente olhar para essa situação com amor. Porque olhando-a com amor, eu verei Jesus nela. E que eu saiba, no fundo do meu coração, que cada vez que eu digo eu queria que não fosse assim, o que eu estou dizendo é: Jesus, o Senhor preparou para mim a mais perfeita das situações para te encontrar. O Senhor fez para mim uma roupa com a minha medida, com o meu tamanho, né? Com o tecido bom para minha pele. Mas eu não gosto, eu não quero. O Senhor suma com o seu presente e me dê agora uma coisa como eu estou pedindo. Cada vez que a gente se rebela, esse movimento de eu não queria que fosse assim, esse movimento de rebeldia no meu coração, o que eu estou dizendo para Jesus é que a ideia dele de me encontrar ali, aonde ele quer me encontrar, não é boa. Que ele está errado por permitir ou por fazer as coisas de tal e tal forma. Claro, a gente não pensa que faz assim. Não é assim que a gente está. Não é isso que está no nosso coração quando a gente faz essas coisas. Eu sei. Não estou sendo injusto com ninguém aqui. Porque eu faço isso também. E eu sei que no meu coração, na hora, não está nenhum sentimento desse tipo para com Jesus. Mas, lá no fundo, nas partes mais escuras do nosso coração, a raiz desses sentimentos, né, é uma falta de confiança na providência de Deus. É uma desconfiança. É essa ideia, esse sussurro diabólico no nosso ouvido, dizendo assim: Deus quer te ferrar. Deus quer te ferrar. Deus não te ama. Deus quer o teu mal. Olha só. Ele quer te ferrar. Você está vendo isso? Olha a enrascada em que ele te meteu. Você acha que esse cara te ama? Você acha que esse cara sabe o que ele está fazendo? No fundo, na parte mais escura do nosso coração, está essa vozinha. Então, quando o nosso coração é movido a essas veleidades, a esses desejos vãos, esses desejos inúteis, a gente tem que simplesmente negar eles. E fazer um ato de entrega a Deus. E se largar nas mãos dele. Falar: Senhor, eu confio em Ti. O que o Senhor quiser, como o Senhor quiser, quando o Senhor quiser, onde o Senhor quiser e da maneira que o Senhor quiser. Me ajuda a fazer a Tua vontade. Isso é o Ângelus tocando. Me ajuda, eu vou pausar e rezar com a Dinastia e já volto, peraí. Vocês entendem? É isso então. Nos entregar a Deus com absoluta confiança. Amar a vontade dele, mesmo quando nós não a entendemos. Nos entregar à vontade dele, mesmo quando nós estamos cegos e não vemos o que está acontecendo, e não entendemos, e tudo ao nosso redor é dor, escuro, e desamparo. Lembrar sempre que Deus está ali, que Deus nos sustenta, que Deus nos ama, e que tudo aquilo que nos cerca, até a cruz, até os pregos, até a coroa de espinhos, até os guspes, tudo é um sinal de seu amor.
Disse nosso Senhor Jesus Cristo a São Francisco de Assis uma vez, né? Aquele que quer ser santo, aquele que quer ser salvo, deve tomar as coisas doces por amargas e as coisas amargas por doces. E é verdadeiramente isso. Porque nas coisas amargas, nós não satisfazemos a nós mesmos. Se nós as aceitamos por amor a Deus. Nas doces, nós satisfazemos a nós. Podemos também nos satisfazer a nós com amor a Deus. Mas Deus tem que ser tudo. 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 Em todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Agora, para as orações de hoje, eu queria pedir que vocês rezassem pelas vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Pedir que Deus tenha misericórdia, porque estão previstas novas chuvas. Né? Pedir que Ele tenha misericórdia, que Ele proteja as pessoas, né? Que, se for possível e se for de sua vontade, que não haja mais alagamentos tão cedo, que as pessoas tenham pelo menos o tempo de se recuperar. Né? Reze também por todos aqueles que estão fazendo boas obras, que estão ajudando, que estão rezando, que estão doando, que estão se organizando para poder ajudar essas pessoas. E rezem especialmente pelas pessoas que perderam tudo e que estão sendo tentadas com desesperança, com raiva contra Deus, com revolta. Que elas encontrem no seu coração o próprio Cristo. E que Nossa Senhora a Virgem Maria, que quando precisou fugir de Nazaré para o Egito, junto do menino Jesus e junto de São José na madrugada, também perdeu tudo. Que ela ensine a todos a encontrar, amar e servir a Deus em todas as situações. Agora, eu lhes dou a bênção. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre a sua face e tenha piedade de vós. Que o Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a paz. Et per intercessionem beate semper Virginis Mariae, benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maneat semper. Amém.